Ok. Boa tarde a todos. Me convidaram aqui, o Ken me convidou e a Dana, né, que está ali na audiência, e me pediram para falar sobre a ideia de alimento versus ou comparação a combustível. Não vou falar sobre um milho específico, né? Eu vou falar sobre reciclagem de produtos animais. E quais produtos eu consigo ver como é, potencial. Então, eu não vou falar necessariamente de rações para os animais, ração para os animais de estimação, né? Então, eu sou o diretor técnico da WRO e para os que não conhecem, nós começamos a trabalhar em 1991 por causa da doença da vaca louca na Europa. Quando você tem um problema muito sério, né, todo mundo começa a trabalhar junto e era um problema muito sério mesmo, por isso que a WRO foi criada. E nós representamos os setores de reciclagem de proteína animal. E quais são os nossos membros? A NARA dos Estados Unidos, várias associações europeias desse ramo, Brasil, Austrália, México. Representamos associações de vários lugares do mundo. E o que nós fazemos, os escritórios, o escritório decide o que nós devemos fazer e nós realizamos isso. Então, aqui são os países onde a WRO está localizada e não é de se espantar que são os principais maiores exportadores de ração do mundo. Então, eu vou falar sobre a produção e demanda ou a busca de gorduras, né? Então, antes eu gostaria de deixar bem claro de que sem a colaboração de todos os nossos membros, esses números não poderiam ser sido coletados. A NARA, Canadá, Brasil, Argentina, México, Austrália, Nova Zelândia e toda a Europa, sem eles, esses números não conseguiriam ser coletados, porque a gente trabalha junto e nós conseguimos, pela primeira vez, talvez, né, na história, né, juntar tantos dados. Então, primeiro, antes de entrar nas gorduras, nós somos recicladores e nós temos que sabermos que a produção de gado mudou, né, de animais vivos, e o propósito da produção mudou também. A gente costumava ter os animais mais cheios de gordura, tínhamos a banha, agora nós temos músculo, animais com muitos músculos, nós queremos ter a carcaça, né? E queremos também aumentar a produção e também muitos países estão procurando os produtos de baixa gordura e subprodutos também, porque como nutricionista, você você quer que a gordura fique na parte comestível. Então, se você tiver muita gordura nessas áreas, você não tem uma genética adequada ou você não tem nutrição adequada. Você tem que reduzir a quantia de gordura. E como foi mencionado, a energia é o ingrediente mais caro. Então você tem que poupar ele e utilizá-lo da melhor forma possível. É claro, pecuária, nutrição, saúde, bem-estar, tudo mudou ao longo dos anos, mas a genética está expandindo. Quando meu pai criava porcos, esses eram os animais que a gente criava. Hoje em dia, esses são os animais. Então, esquece o que a gente tinha no passado, é bem diferente do que a gente tem no presente. Isso é completamente diferente, um outro mundo totalmente diferente. E como foi mencionado, nós produzimos em 61 e nós produzimos 37 milhões de toneladas de gordura animal e a gordura animal era e de outros óleos aqui e a gordura animal era metade dessa produção. Em 1961, a caça às baleias ainda existia.
20% dessas gorduras animais vinham de óleos das baleias. Então, se a gente considerar que hoje em dia dá 11% das gorduras animais, incluindo os peixes, a participação da produção mundial. Então, aqui você pode ver que a produção de carne ela cresceu 5%, 5 vezes, e a produção de gordura 8 vezes. Então, aqui você pode comparar e ver como a genética e a quantidade de produção de gordura mudou ao longo desses anos. Então, o que a gente pode falar sobre os preços e as perspectivas das gorduras? Novamente, nos anos 60, beleza, higiene, limpeza e outros costumavam ser os nossos principais mercados. Depois, alimentos. O fast food começou a crescer rapidamente, mas nos anos 90 caiu rapidamente e aí houve um excedente de óleo, né? E o que aconteceu é com a ração e a ração de animais de estimação, eles aumentou bastante e também com os combustíveis sustentáveis também a demanda aumentou bastante. Nesse período aqui, o que aconteceu foi um excedente muito grande de gorduras animais ou de talo, ou de sebo, perdão. E para vocês terem uma ideia, no Brasil, se a gente considerar ou fazer a conversão, a conversão para dólares americanos, ele ficava em 1/4 do valor dos anos 90. Então caiu muito. E os números reais agora? Esse era o preço do Brasil antes do nosso programa de biodiesel. Em 2007, depois que o nosso Programa Nacional de Biodiesel foi iniciado e depois dele, os anos seguintes. Um outro patamar, né? Outros valores, porque agora nós começamos a ter um mercado. No Brasil, como você pode ver, nós usamos a gordura para ferver a água e produzir vapor. Mas esse era o único uso que a gente conseguia na época. Uma loucura, né? E esses são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E o número 7, que é energia limpa e acessível. Então, historicamente, o sebo tem sido o mais barato, né, em termos de fonte de gordura, as indústrias de biocombustíveis também, e nós podemos utilizar as gorduras de baixo nível, né, ou baixo grau. Esses aqui são os detalhes que a gente esqueceu. A gente tem uma pegada de carbono baixa e a gente pode também produzir eletricidade. A gente pode queimar o sebo para produzir vapor e gerar eletricidade. Você não precisa nem produzir o biocombustível da gordura, você pode queimar diretamente ela. Então aqui nós tivemos várias iniciativas, como os Céus Limpos para o Amanhã, e outras iniciativas, também aqui dos Estados Unidos, e a mesma situação na Europa. E todos eles estão lidando com a criação sustentável, mesma coisa aqui no Brasil, RenovaBio. E depois, então, nós temos essa produção aqui. E essa é a produção mundial, de 2010 até e as previsões a partir de 2023 em diante. E ela vai crescer bem menos em termos de biocombustíveis e também de o, o combustível sustentável de aviação. E que gorduras animais nós estamos falando aqui? Cada país tem as suas próprias métricas, o seu forma de medir como as gorduras animais são produzidas. Nos Estados Unidos, cerca de 4,7. Todos esses números aqui são de 2022. Então, Estados Unidos 4,7 milhões, Europa 2,9, Brasil 2. Austrália 625 milhares de toneladas, na Argentina vocês estão vendo aqui que não tem frango, não tem suíno também.
eles colocam o mesmo número aqui, eles juntam tudo, e no México também 237 mil toneladas. E quanto disso vai para a ração animal? 4%, e biodiesel 25%, e aqui gorduras animais. E quando nós vemos a Europa, ela é com um mundo completamente diferente. Nós temos essa categoria de C1, CI2, que não podem utilizar como ração, eles têm que usar em outro campo, além fora das rações, então eles podem ir diretamente para a produção de biocombustível ou de combustíveis sustentáveis. Um terço também, nesse caso. E ao longo dos anos, como aconteceu? Você pode ver aqui é consumo total, que sobe, desce, sobe de novo, mas o número, a participação aqui é a mesma na Europa. Brasil, mesma situação, em ração de PET, 6%, e outros 58%, e biodiesel 36%. Do nosso, das gorduras. E quanto é a participação? É essa participação aqui. A gente mal alcança 12% do sebo, né? E quantia, também nós estamos falando de uma média também bem parecida. E quando nós passamos por cada um dos tipos, né, nós vemos que não é tão importante para o óleo, né, o de frango, e ele é mais de baixa qualidade, e boa parte vai para os biocombustíveis. Com sebo de vaca, esse daqui está um pouquinho diferente, quase, e o de suíno vai quase tudo para os biodiesel, biocombustíveis. E por que a gente não tem um outro mercado para esse tipo de produto, ou um mercado muito pequeno, né, para esse tipo de óleo? Essa é a situação. A gente não tem mercado e, felizmente, existe o biocombustível. Senão, o que a gente faria? Quando se vê a Austrália aqui, é diferente. O óleo de aves, né, quase 97,3% é utilizado para a alimentação de pets, né, não é utilizado para outro propósito. E aqui o sebo, 76% vai para biocombustíveis e 23,4% para outros propósitos, outros usos. Na Argentina, está bem diferente aqui também. Quase um terço é utilizado como comida. Biocombustíveis 28%, e comida de pet 3%, e higiene clínico e parte clínica 16%. E no México você já tem alimentação 24, alimentação 12, ração 24, alimentação 12, e alimento para pet 4%, e os outros usos 60%. Aqui você pode ver como uma situação é bem diferente de um lugar para outro. E é ótimo isso. Houve um artigo publicado em 2023, Gordura sobre o Animal, e basicamente ele fala que essa é um recurso rígido, né? E é bem independente da demanda, né? Então, se você puder utilizar como alimento, ótimo, né? Você não vai usar para reciclagem, mas a gordura animal é uma commodity de uma pegada de carbono baixa e tem um fornecimento limitado. Independente do preço, o nosso fornecimento não vai mudar por causa disso. Então, quem pode fornecer para a indústria de biocombustíveis? A produção de óleo vegetal e seus usos. Esses são os usos aqui. O de biocombustíveis cresceu mais de 500% para comida
e para a ração animal, mais de 100%. Então, se você observar a população mundial, nós estamos falando de 1,6 bilhão de habitantes, né, de 30,5% de 6 bilhões, e o consumo per capita cresceu de 12 litros para 90 litros. Então, de um jeito ou de outro, as pessoas vão comer. Perdão, de 12 para 19 litros per capita. Então, quando os preços estão maiores e quando os preços são maiores, os fazendeiros usam esse valor para ter uma semente melhor, para colocar mais nutrientes na alimentação, para ter máquinas melhores e ter uma produção maior. Se você tiver um preço mais baixo de soja, de milho, eles vão produzir menos e poupar dinheiro e não investir em tecnologia. Então, se você tem um lucro alto do seu investimento, você vai se sair melhor com menos, porque você tem os recursos necessários para isso. Essa é a situação. É ruim, ser caro, mas é bom? É também. Então você tem que olhar os dois lados da equação. Então, quando nós olhamos os preços aqui, esse é nesse daqui é o preço dos óleos de canola, os outros óleos, também o do sebo. Teve uma variação ao longo do tempo, mas nós podemos ver aqui num período mais curto, eles estão subindo e descendo juntos ao redor do mundo. Na Argentina, Brasil, nos Estados Unidos, o óleo de palma indonésia e himalaio também, nós temos as mesmas tendências. Mas o que impulsiona isso? É o petróleo, é o preço de barril de petróleo. Se você tiver um custo alto de petróleo, é claro que o azeite de oliva vai subir também. E se você observar no longo prazo, esse daqui ó, é longo prazo. Olha como o petróleo bruto ele se comporta e como os óleos vegetais e os outros também vão flutuar. Eles sobem e descem. Se você observar se você quiser observar a fonte de energia, você tem que verificar o preço do petróleo. Você tem que acompanhar qual é a tendência do petróleo. Aí você vai saber para onde vai o preço. Então é muito importante entender essa situação. Então, ração de pets, né, animais de estimação. Que tipo de gordura eles vão ter? Os óleos de peixe, de frango, que são baixos em FFA e alto na saturação. Eles precisam de um produto muito nutritivo. Eles não podem aceitar os FFAs altos e a gordura peroxidada. Eles precisam ter um produto muito bom. Então, ou no caso FFA, os ácidos graxos livres, né? E na ração, você pode mudar o gosto de acordo com cada um desses. E então, de baixo a alto para esses ácidos graxos livres. E por que isso? Porque o sebo é sólido. Então, imagina você ter um encanamento na sua instalação e ele fica no inverno, ficar completamente sólido, né? Ou no verão, até dependendo da temperatura do local. Então, dependendo das suas instalações de produção. Quando se trata de biocombustíveis, eles querem algo como isso daqui, eles aceitam em relação às gorduras animais, eles querem algo que é mais estável do que os óleos leves, do que a canola e do que também de óleo de soja, porque eles usam as gorduras mais pesadas para ter um produto mais estável em relação à oxidação. E quando nós vamos para o combustível de
aviação sustentável, eles têm alta percentual disso. Então, o que eles fazem? Eles estão retirando os produtos da cadeia ruins da cadeia de alimentação. Então, eles podem tirar, a gente não precisa ficar preocupado mais pensando, eu tinha um produto ruim, o que que eu vou fazer agora? Você pode ir levar dar para os outros. Existem mercados, pode levar para outros mercados, mas o mercado mais sofisticado é o de higiene e limpeza, os cosméticos, que os cosméticos têm, eles precisam de um produto que é baixo em saturação e também esse é o sebo mais caro que você pode ter se ele for bom. Então, é bom para os recicladores, para ter esse espectro muito grande do mercado, nós nos beneficiamos e podemos reciclar mais, investir mais em tecnologia devido a essa realidade. Então, conclusões. Eu gosto dessa citação de um arquivo que fala que a reciclagem de bioproduto, de subproduto é vender o que produz e produz o que vende. O que a gente reproduz, o que a gente coleta, o que a gente usa, e daí a gente vai colocar uma parte e é a melhor qualidade, é a qualidade média, não é tão boa, a gente pode enviar isso para o biodiesel ou ser uma qualidade premium. E vamos vender para comidas ruins, vamos vender para, sei lá, cosméticos. A gente nunca vai para um fornecedor e dizer eu preciso de mais proteína no meu subproduto. Esquece, ele vai tratar o seu produto diferente. Não tem jeito de ser assim. Então, os alimentos de proteínas recicladas são sustentáveis, naturáveis e possíveis de serem compradas e têm uma vida circular. Então, essa é a história falada pelo Aburto. A gente não está usando subprodutos porque nós somos bons, legais ou sustentáveis. O alimento usa o nosso produto porque ele é barato, não existe outro argumento. Mas nós sabemos que os níveis de carbono estão crescendo, a descarbonização é necessária, e então o alimento com uma baixa pegada de carbono vai ter um mercado incrível nos próximos anos. A gente tem que pensar nisso. O que quer que seja esse carbono, ele vai ter uma grande demanda, seja sebo, banha, óleo de aves, óleos recuperados, o CO, tudo vai ter uma alta demanda por causa do baixo preço. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, é mostrar esses números e garantir que a gente tem comércio internacional. E uma mensagem final: nós somos naturais, não há nada mais natural do que um gato ou um cachorro comer um cachorro. Não há nada mais natural do que um porco comer ossos ou coisa, uma carcaça. Nós somos 100% natural e a gente precisa aprender essa lição e levar essa mensagem conosco, ok? Porque essa é a nossa essência. Muito obrigada.